Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o Senhor por sua vida. A igreja está bonita. E ela está bonita porque você está aqui. O tema da nossa mensagem de hoje é celebrando a simpatia da igreja. Dá uma olhada para o lado aí. Veja como a igreja é simpática. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê como que a igreja é simpática. Vê se você consegue perceber nos olhos o sorriso e a simpatia da igreja. Nós estamos em mês de celebração, celebrando o aniversário da igreja. Eu queria, nesta manhã, trazer uma reflexão nesse sentido para as nossas vidas. Porque, afinal de contas, a igreja somos eu e você. E convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versos e dos últimos 6 versos do capítulo 2, porque você tem nessas duas leituras, você tem o nascimento da igreja e você tem a dinâmica da igreja no final do verso. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E vamos então agora lá para o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Queremos abrir o nosso coração à Tua palavra. Sejamos nesta manhã, Senhor, edificados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira leitura descreve o cumprimento da profecia de Joel, aquilo que Jesus diz, fiquem ali esperando até que do alto vocês sejam revestidos. E então marca o nascimento da igreja. A igreja nasce no mover e no poder do Espírito de Deus. E o capítulo termina bem interessante. Diz no verso 47, que era uma igreja que louvavam a Deus, contavam com a simpatia do povo, e enquanto isso o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Uma igreja simpática. Por estarmos nesse mês de comemoração, de aniversário, então nós precisamos, eu creio que, fazer pelo menos uma pergunta para nós. Qual é a percepção que o povo tem dessa igreja? Qual é a percepção que as pessoas têm da igreja? Quando as pessoas entram aqui dentro. Essa é uma igreja simpática? Essa é uma pergunta que é dirigida a cada um de nós em particular. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Quando as pessoas entram aqui e olham para a minha vida e para a sua vida, existe simpatia, acolhimento, alegria? Essa é a expressão, essa é a percepção que passamos àqueles que entram, quando olham para mim e quando olham para você.
A igreja, qual é a igreja que eu tenho apresentado diante das pessoas com quem eu convivo? Porque essa igreja, descrita por Lucas em Atos, ele está descrevendo o povo de Deus. As pessoas que são alcançadas por Cristo, que receberam a unção e que foram cheias do Espírito Santo. Então imagine, se por alguma razão a igreja não estivesse mais aqui. Se por alguma razão nós vendêssemos esse espaço e fôssemos para um outro espaço, não estou dizendo da igreja deixar de existir, mas será que as pessoas sentiriam falta da igreja? Qual seria o impacto disso na vida das pessoas? Quem sentiria falta de nós? Quem sentiria falta da igreja? A palavra de Deus diz que esta era uma igreja descrita em Atos, era uma igreja que contava com a simpatia do povo, era uma igreja simpática. E o termo que Lucas usa para dizer simpática é caris, ou seja, era uma igreja que tinha graça. Caris, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Então essa igreja era uma igreja que destilava alegria, que destilava doçura, que era bom estar ali. Era uma igreja, o termo também é usado para charme. Era uma igreja que atraía as pessoas. Então, qual que é a relevância de uma igreja simpática para os dias de hoje? O que essa igreja tinha que despertava isso na vida das pessoas? Nós fazemos uma ideia do que essa igreja não tinha. Essa igreja não tinha, em termos do que nós entendemos hoje, uma igreja local. Eles se reuniam no templo, eles se reuniam de casa em casa, eles não tinham uma igreja local. Eles não tinham muita propriedade, não tinham muitos recursos, não tinha estatuto, nem regimento interno. Não tinha um projeto elaborado ali, não tinha a vida não era fácil. Não tinha tecnologias que temos hoje. Mas era uma igreja que contava com a simpatia do povo e uma igreja que crescia. Então, o que essa igreja tinha? O que atraiu o povo? Quais eram as características dessa igreja, o testemunho que essa igreja dava diante do povo, que fazia com que esse povo se alegrava dessa igreja e o Senhor acrescentava então aqueles que iam sendo salvos? E eu separei nesse texto aqui pelo menos 4 características que essa igreja tinha. E quando eu penso na característica da igreja, eu preciso pensar sobre a minha vida. Eu preciso pensar sobre mim. Você precisa olhar para você e ver se você tem essas marcas, porque você e eu somos a igreja. E a primeira característica que a gente percebe aqui no verso 42 é que essa igreja ela tinha a característica da perseverança. Eles eram perseverantes. Verso 2 diz, e perseveravam. Perseveravam na doutrina, na didaquê, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações, no partir do pão. É uma igreja que perseverava. E eu creio que não apenas dentro do nosso contexto, a gente que tem trânsito junto com outros colegas pastores de outras denominações, a gente percebe que parece que esse tem sido um desafio para a igreja, nesse período já quase pós-pandemia, quase pós-normalidade, parece que tem sido esse um desafio muito grande, o desafio da perseverança. Essa não era uma igreja, essa igreja, ela não caía no comodismo. E tem um artigo da revista Ultimato, escrita pelo pastor Luiz Fernando dos Santos,
pastor presbiteriano lá de Itapira, ele faz os seguintes comentários aqui no seu artigo Saudade da Igreja. Ele diz que o culto é a antessala da eternidade. Quantos que querem ir para a eternidade? O culto é a antessala da eternidade. O que fazemos aqui é... O que o Ministério do Louvor faz mesmo antes do... É o ensaio. O que a gente faz aqui é o ensaio, para quando chegarmos na eternidade, nós estarmos na presença do Senhor, recebendo de Deus toda a revelação da sua graça. Porque é na adoração que Deus compartilha conosco as delícias do reino. Deus não divide a sua glória, mas compartilha a sua glória na adoração. A adoração não é para Deus, a adoração é para nós. Nós necessitamos de adoração. Por que Deus precisa de adoração? Deus não precisa de adoração. Mas Ele estabeleceu esse princípio na adoração. Ele revela a sua glória. E cantamos então, leva-me à sala do trono. Porque na sala do trono, Deus revela a sua glória e compartilha conosco. Então ele diz que o culto presencial nos enche de entusiasmo, alegria capazes de cultivar e atrair outros para Cristo. É a simpatia da igreja. O culto, ele diz, não pode ser reduzido a uma experiência de consumo para satisfação de uma necessidade ou anseio. Isso é a motivação errada, não é consumo, o culto não é para nós. Ele diz, o culto é nosso privilégio, é um privilégio. E esse nosso privilégio será mais sentido quando pudermos cantar de novo como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz no seu artigo, sentir saudades do culto presencial, presta atenção você que está me acompanhando online, sentir saudades do culto presencial deveria ser encarado como uma maneira de medir nossa maturidade como discípulos de Cristo que compreenderam a natureza e a dinâmica da igreja, sua vida e missão, um povo convocado para adorar. E ele vai concluir o seu artigo dizendo que a missão da igreja, ela começa e termina no culto. E a gente percebe que essa era uma igreja que perseverava. O termo grego para perseverar é ser, existir. Essa é uma igreja que existia mesmo, uma igreja que fazia as coisas acontecer. Significa permanecer no mesmo lugar, obtendo uma conquista. E no que essa igreja perseverava? Ela perseverava na doutrina, no ensino. Eu vejo, irmãos, assim eu vejo, os pastores vêm, me perdoem. Muitas pessoas vêm, terminam o culto e muitos vão embora, achando que não tem mais nada para aprender. Muitos vão embora. Muitos de vocês hoje vai terminar o culto e não vão para a escola, para a classe dominical. Não dão importância para o ensino, para a didaquê. Muitos de vocês fazem isso. Eu parabenizo muitos daqueles que perseveram e que entenderam que não sabem tudo e que precisam perseverar na comunhão, no ensino, na doutrina, porque é a reta doutrina, é o ensino, é a palavra de Deus que nos fortalece. No que mais que eles perseveravam? Na comunhão. Havia unidade. Eles partiam pão de casa em casa. Verso 44 diz, eles estavam todos juntos. Entenda que o texto diz assim, e todos estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então entenda que não é uma palavra que fala da liderança da igreja, não.
todos que perseveravam na doutrina do apóstolo. Aqui está falando da comunhão, de toda a igreja, da irmandade. O Salmo 33 nos dá uma descrição da bênção da unidade. É como o óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão. A gente já ouviu isso. É ali na unidade que o Senhor ordena a vida e a bênção. Um povo unido, um povo que se ama. Eles perseveravam na oração. Vida de oração, de intimidade com Deus. E tudo isso era percebido. E as pessoas iam sendo atraídas por essa igreja que ora, por essa igreja que ama, por essa igreja que é unida, que é perseverante, por essa igreja que é perseguida, porque a vida não era fácil. Mas a igreja caminhava, o Senhor dava crescimento. Uma outra característica da igreja, além da perseverança, essa era uma igreja que havia o temor de Deus. Havia reverência. Verso 43 diz, em toda a alma havia temor. E onde nós queremos ouvir testemunho de maravilhas, queremos ouvir testemunho de graça, de milagre, de poder de Deus. Mas onde não há temor, onde não há reverência, também não há temor, também não há milagre, as coisas não acontecem. E vamos lembrar aqui que Jesus, na sua própria terra, porque não era reconhecido como profeta, a palavra de Deus diz que ali ele não pôde fazer muitas coisas, não. Por quê? Porque não havia temor, não havia reconhecimento. Então nós queremos uma igreja onde o mover de Deus se manifesta, onde os milagres do Senhor acontecem. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Há temor, há reverência. Tudo era feito com reverência, com adoração. O envolvimento na obra de Deus era feito com prioridade, com seriedade. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então era uma igreja que tinha sabedoria. E por que a reverência, por que o temor é importante? Porque o temor nos leva a fugir daquilo que é um perigo, daquilo que é pecado, nos coloca em sentinela, nos coloca em oração, nos traz esse peso de reverência sobre as nossas vidas. O termo o termo usado para temor é phobos, que é espalhar medo, mas no sentido de espalhar esse sentimento de reverência. Também é usado no trato do marido com a esposa. Havia reverência. E aí eu pergunto, existe distinção entre essa igreja que está sendo descrita e a igreja que somos eu e você? Será que existe distinção? Você consegue imaginar nessa igreja os irmãos fazendo os comentários levianos acerca de Pedro, André, os pastores da igreja? Consegue perceber? Eu também não consigo perceber. Eu consigo perceber uma igreja que temia Deus. Não era uma igreja leviana. Não podemos imaginar. Consegue imaginar pessoas deixando de congregar por razões pessoais? Ou por razões partidárias? Porque ali havia os partidos, como nós temos hoje, estamos em ano eleitoral, e aqui nós temos pessoas do partido A, do partido B, do partido C, independente do partido, nós somos irmãos que nos amamos. E no meio do povo de Deus também havia os sicários, os zelotes, haviam ali os essênios, haviam os partidos também. Mas essa igreja é uma igreja que se amava, independente dos partidos. Havia reverência.
um povo que temia a Deus. Nosso comportamento, o nosso comportamento como igreja precisa expressar esse temor, essa reverência, sobretudo no nosso trato uns com os outros. Em Atos capítulo 9, 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. É o que diz Atos 9, 31. A igreja descrita no livro de Atos, ela expressava o temor, e Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então veja, essa igreja tinha a marca da perseverança. Não era uma igreja que caía no comodismo. Era uma igreja que lutava por aquilo que acreditava. Você conseguia perceber a reverência na igreja, mas uma terceira característica dessa igreja é que era uma igreja fiel no dízimo e nas ofertas. Era uma igreja desprendida materialmente, uma igreja aberta para ofertar. A palavra diz no verso 44 que eles tinham tudo em comum, e no verso 45 eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja fiel. Não faltavam recursos para suprir as necessidades da igreja. Não faltariam recursos para suprir os projetos que a igreja tinha. Não faltava recursos para o sustento da obra missionária, para a viagem. Spurgeon, ele registra um testemunho de fidelidade. Ele registra um testemunho de fidelidade, e ele diz que, certa ocasião, ele foi até a cidade de Bristol, com o objetivo de pregar em 3 igrejas e arrecadar 300 libras, que era a necessidade que o seu orfanato tinha na cidade de Londres. E a coleta foi exatamente 300 libras, e ele ficou muito feliz. Entretanto, à noite, quando ele se ajoelhou para agradecer a Deus, ele ouviu a voz de Deus dizendo: dá essas 300 libras para George Miller. E ele questionou, ele falou: mas Senhor, eu preciso do dinheiro para o orfanato em Londres. Mas a voz insistiu dizendo: dê as 300 libras para George Miller. E ele, no seu testemunho, diz que ele só conseguiu dormir quando ele disse: eu vou fazer isso, Senhor. Então, na manhã seguinte, ele dirigiu-se até o orfanato do amigo e o encontrou de joelhos, orando, e diante de si com uma Bíblia aberta. Spurgeon colocou as mãos em seus ombros e disse: Jorge, o Senhor me mandou te entregar esse dinheiro a você. Jorge olhou e exclamou: querido Spurgeon, eu estava a pedir ao Senhor precisamente essa quantia. E os dois se alegraram. E o Spurgeon voltou para casa. E quando ele chegou em casa, em Londres, ele encontrou uma carta sobre a sua mesa. Abriu e verificou que ela continha 300 guinéus. E como um guinéu vale 1 libra e 1 shillings, Spurgeon tinha então 300 libras e 300 shillings. E ele disse: aqui está. Exclamou com muito regozijo: o Senhor me devolveu as 300 libras, com juros de 300 shillings. Assim é a graça do Senhor. Uma igreja fiel. Uma igreja fiel, não falta os recursos. E quando nós falamos uma igreja fiel, eu tenho sido uma igreja fiel?
A palavra de Deus diz em Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Uma igreja que persevera, uma igreja que não se deixa levar pelo comodismo, uma igreja que não se cansa, porque há essa promessa: andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Essa é a promessa que Deus tem sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Uma igreja que há reverência, e uma igreja que é fiel nos dízimos e nas ofertas. E em quarta e última característica dessa igreja, uma igreja que ela é marcada pelo amor. Uma igreja que se ama. Uma igreja que ama o outro. Verso 46 diz, e perseverando unânimes todos os dias, partiam o pão em casa, comiam juntos. O amor estava presente, a comunhão, a alegria. O amor é que movia essa igreja. E quando nós pensamos em amor, amor é a essência de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. A palavra diz que o amor lança fora o medo. Alguém já diz, ame e faça o que quiser, porque se todas as minhas e as suas ações forem pautadas nesse amor aqui, não há restrições para o que a gente queira fazer. Porque nós não vamos, pautados nesse amor aqui, nós não vamos ofender o próximo. Não vamos ofender o outro. É óbvio que temos lutas, mas o amor precisa ser um sinal de graça. De que essa graça, ela é derramada sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Então essa igreja, ela não amava somente os seus, inclusive aqueles que perseguem, aqueles que não nos querem bem. Jesus disse, porque se você amar quem gosta de você e com quem você tem afinidade, qual é a diferença? Os ímpios fazem assim também. Precisa haver disposição no nosso coração de amar aquele que é o espinho na nossa carne. Aquele sujeito que Deus colocou no ministério e que muitas vezes incomoda as vidas da gente. Mas é esse que eu tenho que amar. É assim que o Senhor me ensina. Então a igreja primitiva não amava apenas os seus, ela amava também os seus inimigos. Anunciava o evangelho a todos que o perseguiam. Então o que eu aprendo? Eu devo orar por aquela pessoa que me persegue. Me persegue no trabalho. Aquele vizinho que é chato. Só a graça de Deus é capaz. Só uma igreja cheia do Espírito de Deus pode. E é por isso que o Senhor nos capacita e nos enche com o Espírito Santo de Deus. Então veja, Jesus nos dá exemplo. O que Ele nos pede, Ele primeiro faz com exemplo. Como exemplo, em Romanos 5,10, diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela graça. O amor que Deus ofertou a nós é quando nós éramos inimigos de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 4, diz,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a igreja que Deus acrescenta. Essa é a igreja, essa é a marca que o Espírito Santo quer deixar em cada um de nós. A marca da perseverança. O povo de Deus parece um povoinho fraco. Porque nós somos obedientes, somos cordeiros, somos ovelhas. Ovelhas, já pensou uma ovelha lutando contra um leão? Mas existe o Espírito de Deus sobre nós. Somos um povo perseverante. Somos um povo sábio, porque há o temor de Deus. Temos a marca da fidelidade, porque somos fiéis. Contamos com a provisão do Senhor. E temos a marca mais poderosa, que é o amor. Tudo isso ministrado pelo Espírito de Deus, que Deus deu à igreja, a mim e a você. 82 anos, sinalizando a graça. 82 anos, trazendo esperança ao desesperançado. Que venham mais 82. Que continuemos sendo essa igreja. Se não com todas essas marcas, mas que o Senhor possa completar isso na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. Baixa a tua cabeça. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. E queremos dizer, Senhor, que grande privilégio fazer parte desta igreja. Desta igreja. E a nossa oração nesta manhã é que por graça, por bondade, no poder do Teu Espírito, sejamos novamente, Senhor, encorajados a perseverarmos na comunhão, no ensino, na adoração. Pai, por Tua graça e pelo Teu poder, não nos deixe, Senhor, sermos vencidos pelo comodismo. Dá-nos Teu Espírito, que é o poder, que é o dínamo da igreja. Que cada uma dessas marcas sejam estabelecidas dentro, primeiramente, dos nossos corações, individualmente. Que individualmente, como membros do corpo, sejamos, Senhor, que haja reverência, que haja o amor, que haja perseverança, que haja fidelidade, e que assim possamos cumprir, Senhor, a missão para a qual o Senhor nos tem chamado. Espírito de Deus, faz isso em nossas vidas. Leva-nos à confissão de pecados. Leva-nos ao reconhecimento de que, individualmente, precisamos de algumas dessas marcas, as quais ainda não a temos. Mas a obra do Senhor, faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Enche a Tua igreja. Enche com Teu Espírito. Leva-nos a testemunhar do amor, da graça e da salvação com leveza, com charme, com doçura, de tal forma, Senhor, que cada qual
ao entrar nesse recinto, possa perceber a presença do Deus de amor, o Deus de salvação. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor continue completando essa obra em nossas vidas.